Ser edificado, Senhor, e aprender um pouco mais da tua palavra que nós pedimos nessa noite, e já te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ser, irmãos. Amém. Amém. Feliz porque o Senhor é bom, Glória a sua Deus. misericórdia é para sempre. E eu gosto muito quando eu preparo uma ministração e o Senhor já fala, já dá spoiler da ministração durante o culto, sinal que estávamos no caminho certo. Eu fico feliz, né? Porque quem somos nós para ser direcionado por Deus? E Deus ainda assim, né? Por amor e misericórdia aos seus, Ele nos direciona para aquilo que todos nós precisamos ouvir. Como eu costumo falar para os irmãos, né? Nenhuma das ministrações aqui eu construo pensando no público. São textos que eu sei que o Senhor ministra ao meu coração e eu tenho o prazer, né, e a oportunidade de compartilhar com vocês. Glória a Deus. Esse assunto é um assunto que, para ser completo, careceria de uma aula, careceria de uma tese de TCC. O que eu vou tentar discorrer aqui é sobre uma das solas, das 5 solas da Reforma. As 5 solas em si é algo que eu quero explorar, mas eu percebi que assim, por um exemplo, nós vamos conversar hoje sobre sola escritura. E para me construir uma argumentação completa a respeito de sola escritura, eu teria que visitar um pouquinho de história e arqueologia para comprovar os textos e as cópias e os manuscritos, teria que mergulhar na historicidade do texto, ao ponto da gente entender todo o contexto histórico e falar, nós já fizemos isso, uma aula, sobre todas as concordâncias e conexões que somente a Bíblia pode dar. Isso traria toda a argumentação a favor do porquê nós, cristãos, protestantes, acreditamos no só da Escritura. Apenas de praxe, para ficar claro para todo mundo, o que é sola escritura? Vamos falar só sobre escritura, vou deixar o latim de lado, porque não é meu forte. Nós falamos em novembro do ano passado sobre a reforma. Novembro não, né? Acho que foi lá para dezembro, acho que foi novembro que a gente falou sobre reforma. A gente falou um pouquinho atrasado sobre reforma protestante. E o que é o suco da reforma protestante? O que é o resumo da reforma protestante? São 5 verdades que são bíblicas e que resumem, sintetizam o sentimento, o pensamento e a teologia da maioria dos reformadores. E por que isso? Porque vão existir, sempre vai existir pormenores, sempre vai existir pequenas divergências de compreensão entre os próprios irmãos em Cristo, né? Por esse motivo que existe centenas e centenas de denominações. E por um lado, glória a Deus por isso, porque naquele grande dia não vai ser por falta de opção que a pessoa vai ter desculpa, né? Não fui naquela igreja porque lá não podia usar calça não podia usar calça, não podia usar bermuda, mas a outra podia e você não fez. Acima desses pequenos detalhes que são meramente humanos, ou mais profundo, digamos assim, que esses pequenos detalhes meramente humanos, existem doutrinas fundamentais que são invioláveis, certo? Oriunda da reforma tem essas 5 doutrinas que nós conhecemos: somente as Escrituras, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente a Deus a glória, e tem mais uma, a graça? Somente a graça. Muito bom. Essas 5 doutrinas são as doutrinas que norteiam toda a fé cristã, toda a nossa fé cristã. Então, qualquer coisa que confrontar ou for diferente desses pensamentos precisa ser
refutado, precisa ser questionado, precisa ser estudado para saber se de fato é válido, se a doutrina bíblica ou não. Hoje a gente vai falar de um desses pilares, que para mim é o pilar dos pilares, somente as Escrituras. Por quê? Todas as outras solas, as outras conjuntos de doutrinas emanam das Escrituras. Então, se a gente não tiver convicção desse primeiro pensamento, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela contém a verdade suficiente para todos os paradigmas da nossa vida, e qualquer coisa que a confronte para nós precisa ser rejeitada. Tendo esse entendimento, a gente consegue avançar para os outros conhecimentos que eu vou poder compartilhar em algum momento aqui com os irmãos. Bom, como eu falei, né, o lado plausível de existir várias igrejas é porque existem muitas opções, digamos assim. O lado negativo é que cada cabeça é um mundo, então cada grupinho de pessoas começa a criar a sua própria interpretação do texto bíblico, às vezes em cima do mesmo texto, diversas interpretações, e aí nós precisamos entender onde estão os limites. O que de fato é plausível, o que não é plausível. Vou citar um exemplo aqui para os irmãos. A grande maioria do cristão médio, e por muito tempo na história, fazia e faz, na verdade ainda, uma interpretação superficial do texto. Ele lê o texto como é e interpreta como é, e eu particularmente, Ítalo, acredito que Deus usa a pessoa nesse sentido também. Porém, quando uma pessoa é um pouco mais erudita, um pouco mais curiosa, ela vai estudar e conhecer os textos originais, vai conhecer um pouco de contexto e vai ver que aquele texto talvez não é bem assim o pensamento. Existe uma mensagem mais profunda em cima do mesmo texto que a pessoa faz uma leitura um pouco mais superficial. E para mim é tão válida quanto? Enquanto, obviamente, a leitura superficial não fere, não é uma heresia, a gente segue assim, ouvindo Deus através do simples e através do complexo e do erudito também. Como eu falei, somente as Escrituras é um crivo máximo para avaliar se uma igreja é sadia ou não. Como eu disse, as demais solas, os demais fundamentos são oriundos desta primeira. Então, a gente tendo clareza desse primeiro, a gente fica tranquilo em relação a todos os outros. Então, antes da gente falar de doutrina, antes da gente falar de usos e costumes, antes da gente falar desses pormenores teológicos, é importante a gente questionar: a sua igreja, a minha igreja, a nossa igreja, tem por única regra de fé e prática a Bíblia? Esse é o primeiro ponto. Se sim, ok. Se existe algum livro paralelo de igual importância, ou se a tradição, os costumes da igreja, ou a palavra do líder, do pastor, tem o mesmo peso que a Bíblia, sugestão é que você vá o mais longe possível desse tipo de igreja. Onde a palavra do pastor tem o mesmo peso da Bíblia, ou um costume da igreja, uma tradição, tem o mesmo valor das Escrituras, tome distância desse tipo de organização. E cientes dessa lógica, ciente de que todo comportamento cristão precisa passar pelo crivo das Escrituras, você se torna habilitado para avaliar todo comportamento, pregação que você vê e ouve. Então, quando você vê um comportamento esquisito na igreja ou na sua vida, principalmente, leve para a luz das Escrituras. Entenda se aquilo é bíblico ou se aquilo é oriundo da vontade do pensamento de uma pessoa isolada e sozinha. E veja bem, qual que tem que ser o nosso critério? Isso que eu digo, o comportamento, ou a doutrina, ou o costume, tem alguma contradição com o texto bíblico? Por quê? Existe uma expressão que as pessoas usam, mais radicais, que é o seguinte: isso está na Bíblia. Só que essa é uma afirmação um pouco perigosa, porque traz uma certa limitação histórica. Por quê? Por exemplo,
o nosso culto online não está na Bíblia. Não existe uma recomendação bíblica para fazer limite de aula, certo? Mas esse princípio, esse comportamento ofende algum princípio bíblico? Ataca algum princípio bíblico? Não. Então não tem problema. Vou fazer um paralelo para ficar bem próximo. Durante a pandemia, devido à necessidade, nós começamos a praticar o culto online. E é bom ter clareza que foi uma necessidade, porque na prática não existe culto online. Você pode assistir um culto online, você não participa de um culto online. Culto é a reunião dos santos em um objetivo, em um espaço, compartilhando experiências e etc, etc, etc. Você não congrega, inclusive existe isso. Existe uma igreja unicamente online. Naquele evento que teve no Allianz Parque, que passou no SBT, foi lá a pastora da maior, ou pastora, não lembro, não tenho certeza, da maior igreja online do planeta, onde eles não congregam, eles não cultuam, e não tem os ritos básicos, né? Não dá para batizar virtualmente, não dá para tomar ceia virtualmente, não dá para dar o irmão virtualmente, mandar uma oferta digital, criptomoeda, não sei, mas enfim, uma igreja unicamente online. Isso vai de encontro à recomendação do apóstolo Paulo, por exemplo, que fala: não deixe de se reunir enquanto igreja. Entende a diferença? Então, a nossa aula online não tem um respaldo bíblico, mas não ofende o princípio bíblico, porque é um momento de aula. Nós estamos aqui reunidos hoje praticando o nosso culto. Agora um ponto importante. Melhor, está tudo claro até aqui, né? Muito bem. Um ponto importante. Como que a gente valida esse ponto, esse fundamento? Somente as escrituras. Como eu falei, eu precisaria entrar no contexto histórico, provar a veracidade da Bíblia, através da ciência da escrita, através da arqueologia, através da história e de uma série de coisas. Esse não é o ponto. Em algum momento a gente já fez algumas aulas a respeito disso, podemos fazer outra também. Mas, quando os irmãos fizerem uma visita na construção histórica de como a Bíblia foi formada, os irmãos vão ver que no decorrer da história do primeiro século, as igrejas e os apóstolos, sem precisar de uma formalização que viria a acontecer depois, eles já entendiam quais eram os textos que tinham o mesmo valor espiritual dos textos do Velho Testamento. Não precisou alguém dizer. Deus, com toda certeza, guiou a igreja para fazer a reunião daqueles textos que eles tratavam como sagrados, tão consagrados eram os textos do Velho Testamento. Se você reparar em algumas cartas do apóstolo Paulo, ele cita as cartas, ele cita os evangelhos, ele cita alguns textos. Então existe um comum acordo espiritual a respeito de quais textos eram os textos sagrados, que se deu a lista que nós conhecemos, né? Os evangelhos, Mateus, João e Pedro através de Marcos, Lucas como um historiador de fato, Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, e as cartas apostólicas para todas as igrejas, mais a carta de João, o livro do Apocalipse. Muito bem. Eu recomendo muito que os irmãos orem, se os irmãos puderem, os vídeos sobre esse assunto do Vitor Fontana, do Rodrigo Silva e do Iago Martins, sobre história da Bíblia, é excelente. Tem toda a argumentação lá e ajuda muito. Muito bem. Questão histórica e tudo mais. A outra forma, outro ponto para a gente validar somente as escrituras é olhando o próprio texto, certo? Quando a gente visita o texto bíblico, a gente descobre o poder e a santidade e a eficácia que esse texto existe para as nossas vidas. Por exemplo, quando você visita lá Provérbios 30 é um texto sagrado tanto para nós quanto para os judeus, porque é Velho Testamento. Está escrito o seguinte, Provérbios 35: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele.
Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Muito bem. Texto simples para dizer o seguinte: toda a palavra de Deus é inspirada, tem outro texto para isso também, e mais, não acrescente absolutamente nada àquilo que já está escrito. Habilitado com esta mensagem, você pode fazer o seguinte questionamento toda vez que você ouvir uma ministração: o que o pregador está falando está de acordo com o texto? Está indo além do texto? É uma mensagem que concorda com o texto? Ou ele está viajando na maionese e trazendo histórias da carochinha para dentro do contexto da pregação? Você tem essa habilitação bíblica para fazer este questionamento. Este comportamento, doutrina, palavra, mensagem, seja o que for, acrescenta algo à mensagem aqui registrada? Se sim, temos um problema. Certo? Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 4, irmãos, aplique essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa: não ultrapasse o que está escrito, assim ninguém se orgulhe em favor do homem em detrimento de outro. Paulo falando, não ultrapasse. Paulo em outro momento fala que se um anjo aparecer e trazer uma mensagem diferente daquela que ele está passando, a palavra na tradução original é trate como anátema, certo? João diz lá em Apocalipse 22, declara a todos, Deus diz através de João no capítulo 22, declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará pragas descritas neste livro. Então temos um parâmetro aqui para nortear a nossa doutrina, a nossa vida, aquilo que podemos ou não acreditar referente à mensagem do Evangelho. Está aqui. Nada que for diferente, acrescentado, complementado, deve ser acatado. Bom? Muito bom? Como eu falei, numa dissertação, eu teria que falar sobre a veracidade do texto. E aí teria toda aquela concordância, aquela coisa que nós já fizemos em aula, e vamos fazer, é o próximo material, inclusive. Nós vamos falar sobre isso. Mas, falando do valor do texto, eu gosto de destacar o que Paulo diz a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Um ponto importante que eu preciso destacar é que nós falamos, inclusive nesse culto, é que o nosso desenvolvimento espiritual não acontece por osmose. O sonho da minha vida era que o nosso aprendizado fosse igual a Matrix. Você pluga um cabo USB aqui e aprendeu a fazer as coisas. Não é. Não funciona assim. Seria tão bom. A nossa mudança de mente, a nossa metanoia, não acontece por um passe de mágica. A nossa transformação e evolução espiritual se dá pela qualidade e quantidade de tempo que você investe em ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Sua maturidade espiritual se dá a partir da compreensão de quem Deus é, de quem você é e o que Ele pretende para a sua vida. Aí talvez você possa questionar: ah, mas faz tempo que Deus não fala comigo, agora eu vou profetizar para você. Eis que te digo, abra sua Bíblia que Deus fala contigo. Até rima, tá vendo? Até rima. Escute isso. Deus disse para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. O salmista disse o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Salomão disse: meu filho,
não se esqueça da minha lei, mas guardam no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Percebe que não existe misticismo, é simplesmente um comportamento lógico e espiritualmente poderoso. Cumpra a vontade de Deus descrita nesse livro, que a sua vida fluirá conforme Ele deseja para você. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. O nosso único e maior GPS para a nossa vida é a palavra de Deus e nada mais. Minha recomendação a recomendação bíblica paute sua vida naquilo que a palavra do Senhor diz e coloque suas decisões sob o prisma das Escrituras. O que é isso? É alinhar o nosso comportamento, as nossas decisões com os padrões estabelecidos por Deus e contidos na sua palavra. Não existe forma melhor da gente realizar a vontade dele do que tornar prisma e pauta das nossas decisões o que a Bíblia diz a respeito de tal comportamento. Resumidamente, um dos fundamentos da nossa fé é só a Escritura. Então, através dela que nós temos vida, através dela nós não somos enganados e através dela que ouvimos Deus falar. Perfeito? Então não adianta correr atrás de pregadores que são usados por Deus, são boca de Deus, sendo que quando você narra esses textos ou escuta esses textos através dessas humildes reuniões, você está escutando Deus falar. O problema é que nós não adotamos essa perspectiva. O texto bíblico é Deus falando, e a partir do momento que você estabelece esse compromisso com Ele, é Ele falando com você. Deus não fala comigo, Deus ministrou aqui através do Salmo, Deus ministrou através de Salmos, Deus ministrou através do livro de Jó, ministrou através do livro de Efésios, ministrou através de alguns textos que eu li. Então Deus tem falado conosco e não tratamos com a devida importância. E depois questionamos o silêncio de Deus. Não, Deus não está em silêncio. Nós que nos recusamos a ouvir a voz dele. Para a gente finalizar, os irmãos conhecem os bereanos, né? Já ouviram falar deles? Bereanos. Atos capítulo 17 conta rapidamente quem são os bereanos. Acho que eles são citados em Atos 20 também. Eu não lembro, não sei se está no versículo 34. Deixa eu ver. Atos 17 e 10. Olha só. Bereanos, naturalmente, que nasceu em Bereia. Logo anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Dá para, historicamente, a gente mergulhar um pouco a respeito da história dos bereanos, mas simplesmente eles questionando a autoridade apostólica de Paulo, não questionando de maneira petulante, mas simplesmente, imagina, deixa eu pensar, o próprio Iago, Paul Washer, John Piper veio pregar aqui e você, peraí Piper, eu vou ver se o que você está falando está certo. É exatamente isso que eles fizeram. Dois dos apóstolos, Paulo, o maior evangelista da história registrada, vai pregar numa cidade e eles falam, beleza, deixa eu ver se o que você está falando é verdade. Imagina esse comportamento para todos os cristãos, para todo nível de pregador. Derruba todo aspecto de idolatria que existe a respeito dos pregadores e começa a olhar dessa forma. Foi uma bênção a pregação? Foi uma bênção, mas calma aí, eu vou analisar aqui para ver se de fato é tudo isso mesmo. Esses eram os bereanos. Como eu falei, né, como nós lemos, né, quando Paulo foi pregar,
eles simplesmente não aceitavam de primeira palavra, eles iam analisar o conteúdo da mensagem de Paulo para ter certeza. Recomendação, tá? A menção de nome aqui não é sobre questão financeira, tá? É simplesmente como pessoas de mente aberta, despreconceituosas, liberais e generosas. Essa é a tradução da palavra aí de nome. Perfeito? Então, desafio para 2025, aproveitando que ainda estamos em janeiro. Sejamos mais berianos em relação àquilo que nós ouvimos. É uma bênção a gente ouvir pregadores, é importante, eu recomendo. Tem muitos pregadores bons por aí, mas analisem aquilo que você está ouvindo. E principalmente, jamais questione ou diga que Deus está em silêncio. Se você achar por um instante que Deus está em silêncio, faça o que Jesus ensinou. Vai lá para o teu quarto, fecha a porta e abra a tua Bíblia, dobra o teu joelho e ouça Deus falar através da sua palavra. Amém? É isso, queridos. Sola Escritura. Próximo aí eu não sei qual vai ser. Oremos. Glória a Deus. Está, né? E palavra agora de honra. Que bênção, que bênção. Eu gosto muito das mensagens dos livros, estamos falando disso, que nos traz sempre esse conhecimento. Examinar ele. Esse é o segredo. Examinar. Nós temos sempre que estar pela pulga atrás da orelha, sabe? Sempre desconfiados. Não é pecado, não fica com medo de tocar no ungido de Deus, porque tem muito isso, né? Não toque no ungido de Deus. O pastor está falando, não toque no ungido de Deus. Vamos aceitar tudo que ele está falando, não. Tem que questionar, gente. Tem dúvida. Pastor, eu não entendi bem aquele texto que você leu. Você explicou de uma forma, mas eu não compreendi assim. Você é uma herege, você está me questionando, eu sou o ungido de Deus, o que eu falo é lei. Respeito a função, respeito a posição, mas ainda quero saber. Eu acho que se tiver mais questionadores na igreja, vai diminuir bastante as bobagens que estão sendo faladas por aí, meu irmão. É que os irmãos têm medo do pastor, isso já foi construído ao longo dos anos. As pessoas têm medo do pastor, têm medo do Papa, têm medo do padre, porque foi construída essa ideia de que eles são os escolhidos de Deus, são a voz, a portadores da voz de Deus. E por isso, muitas confusões entraram na igreja. A nossa igreja é simples, mas a nossa igreja quer se pautar na palavra. Se eu aqui começar a falar que o anjo do céu desceu, se eu aqui, pastor, chegar e falar para vocês, ó irmão, ontem à noite, um anjo desceu do céu, esquece a Bíblia. A Bíblia está toda errada. Vamos ouvir o que o anjo me falou. Aí, irmão, peraí, calma aí. Está tirando a autoridade das escrituras? Vocês vão aceitar porque o pastor falou? Já aconteceu isso, né, Lucas? Um indivíduo aí, a gente não vai falar nome e tocar em ministérios, né, para não complicar. Mas teve um irmão aí, há muitos anos atrás, que disse que um anjo desceu do céu, falou com ele e trouxe para ele livros escritos em folhas de ouro, dizendo que aquela era a Bíblia verdadeira. E que a Bíblia é tão sagrada, ou tem a mesma autoridade que esse livro, que esse anjo, suposto anjo, falou com ele. E ele pegou aquele livro, que ninguém nunca viu, esse livro de ouro, e fez umas cópias e distribuiu para a igreja, e ele aceitou. Muita gente aceitou, porque aquela ali era a Bíblia na mesma autoridade que a Bíblia Sagrada. E tem muita coisa mentirosa, errônea nesse livro. E cresceu, esse movimento cresceu nos Estados Unidos tão grande que tem igrejas para tudo quanto é lugar do mundo aí. Parece que eles têm missionários que eles andam de 2 em 2,
quase os mesmos tipos de roupamento, né? Acho que roupa branca, gravata, são extremamente educados, gentis, tem aqueles aspectos do americano, né? Eles vão de porta em porta. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para vocês. Nós temos a nossa Bíblia, a nossa própria Bíblia, porque cada país tem que ter a sua própria Bíblia. E aí estou entregando essa Bíblia de presente para você ler. Peraí, cada país tem que ter a sua própria Bíblia, cada país tem que ter a sua própria Bíblia. Que Jesus, ele veio, quando Jesus ele morreu, ressuscitou, nesse período ele veio na América, aqui no Brasil, conversou com os índios. Sabe, irmão? Aí, quem conhece um pouquinho de Bíblia, falou, essa história é esquisita. Jesus veio fazer aqui na América. Então, é isso, irmão. Sabe, só estou dando um exemplo aqui. Em tudo, nós temos que questionar. Como Paulo diz, examinar em tudo. Examinar em tudo. Retém só o bem. Pega o que é bom para você. É o que eu faço. Eu escuto vários pregadores que eu gosto, alguns Nicodemos, tem aquele pregador, eu gosto muito dele também. Esse é o nome, pregador também, que é muito bom. Tem vários pregadores muito bons que ensinam bem a palavra, eu escuto eles, mas eu estou ali, ó, com aquele pulguinho da orelha. É algo que não está batendo naquilo que eu acredito que a palavra de Deus está ensinando. Aquilo que é bom para mim, recebe. Certo? Sejamos absolutos. Para de ser inocente. Para de ser ingênuo. Não acredite em tudo que se fala por aí. Questione. Serve. Seja observador. Seja investigador. Você vai ser acusado de herege, seja contendeiro, fogo, mas eu quero saber a verdade. A verdade é importante em primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe a vida do presbítero e todos os demais irmãos. Irmã, estou muito feliz com a sua presença aqui, Lorcadinha. Mora no nosso coração, prazer ter aqui conosco. Foi uma grande honra te receber aqui também. Deus prepare mais vezes para não estar com a gente. Espero que eu até gostar do nosso culto aí. É só porque eu gosto. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus? Então amanhã continua o estudo bíblico às 8h30 da noite. O link vai ser mandado. Quem puder participa do estudo, que é muito importante, tá, queridos? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos agradecer a Deus. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos mais uma vez nessa noite por essa maravilhosa palavra que nos foi ensinada, que nos foi pregada. Meu Deus, que palavra abençoada. E nós recebemos de todo o nosso coração que possamos viver e praticar aquilo que a Escritura nos ensina. Abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs que esperem em paz, livre de todo mal, dê uma semana de bênção para todos, uma semana de paz, de bênção, guarda a vida de cada um. Senhor, te peço a tua proteção, pela sua misericórdia. Sabemos que não podemos dar um passo sequer sem a tua ajuda, sem o teu auxílio. Graças te damos pela vida, pelo dia e por esse domingo tão maravilhoso que passamos junto com nossos irmãos aqui, por todos os que estão aqui presentes e os que não puderam vir também, que se possa abençoar grandemente, meu Pai. Muito obrigado, nos dê uma semana de grande paz e prosperidade e bênção para todos. É o nosso pedido e já te agradecemos em nome de Jesus. Estamos assim com as mãos, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, todo dia, numa só voz. Amém! Se tivesse luz em casa, eu vou trabalhar lá. Amanhã do que eu penso. Ai, desculpa, perdão. Não. Eu pensei que já tinha